Hoje é sexta-feira, 16 de novembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre movimenta mais de 1 milhão de porto-alegrenses na região central da capital gaúcha. 8.500 famílias correm o risco de continuarem sem moradia com os cortes do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. No meio de obras de 2 construtoras, ocupação em Pinheiros corre o risco de desabamento e coloca em risco a vida de 14 famílias. A audiência na Câmara dos Deputados debate instrução normativa do Ministério do Planejamento, que coloca em risco a liberdade sindical e as condições de trabalho dos servidores públicos. Rio de Janeiro recebe o Festival Mulheres do Mundo durante o final de semana. E hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural. Dicas de programas para você curtir o fim de semana sem gastar nada. É a partir de agora, no seu jornal. A falta de recursos ameaça o projeto Minha Casa Minha Vida Entidades. É que o governo Temer diminuiu a verba destinada ao programa habitacional. Com isso, milhares de famílias de baixa renda correm o risco de não ter um lugar para morar. Veja na reportagem de Michele Gomes. É ao lado do metrô Belém, na zona leste da capital paulista, neste terreno de 4.800 metros quadrados, que está a esperança da casa própria para 227 famílias ligadas à União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Eu sempre paguei aluguel, sempre. E é um sonho você sair do aluguel e ir para sua casa própria. Logicamente que você vai pagar, mas você vai pagar uma coisa que é sua. Nós estamos nesse processo aqui, construindo a casa do caseiro, limpando mensalmente, cuidando do terreno, todo o licenciamento, tudo, assessoria técnica, foram todas as famílias. Então, morar aqui é uma conquista histórica para o movimento de moradia. Por quê? Porque nós estamos perto da região central. Normalmente, as habitações, populares, elas são construídas aonde? Longe dos centros. Por quê? Porque pobre tem que estar na periferia, Desde 1991, o movimento luta pela construção de moradias populares nesse terreno da Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Em 2016, o então prefeito Fernando Haddad cedeu a área para a construção das moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas até agora a Caixa Econômica Federal não contratou a obra, que será administrada pelo movimento Sem Terra Leste 1. A Caixa quer que o Estado se manifeste dizendo que não vai construir aqui. O Estado tem um projeto que diz que irá fazer. Ele não tem nenhuma coisa concreta que diga que, de fato, eles vão desapropriar o terreno. Então, a gente acha absurda essa exigência. E o impasse para a contratação deste projeto habitacional não é um caso isolado. De acordo com a União Nacional por Moradia Popular, o governo tem feito vários cortes no orçamento do Minha Casa Minha Vida Entidades. A última contratação foi em abril deste ano para a faixa 1, quem ganha até R$ 1.800. E só foram contratadas 5.000 moradias em todo o país, menos de 10% do que estava previsto, que eram 60.000 habitações. A professora Luciana, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, alerta que o governo federal tem aumentado o crédito habitacional para quem ganha acima de 3 salários mínimos e reduzido os recursos para as famílias de baixa renda. A gente está sem recursos fiscais, sem recursos do Orçamento Geral da União para habitação, para faixas de renda mais baixa, e ao não utilizar os recursos do FGTS próprios para subsídio para essas faixas de renda, mas sim para rendas médias, para alavancar o financiamento das rendas médias, vai deixar essa parcela da população sem nenhuma opção de crédito e de programa.
Os futuros moradores do projeto habitacional, batizado por eles de Condomínio Carolina Maria de Jesus, afirmam que cumpriram todos os procedimentos para a contratação da obra. Agora só falta o poder público e a Caixa Econômica Federal. O Enzo, filho da Sandra, tem pressa em ver o condomínio pronto. Eu já sonhei 2 vezes com o sonho da Leste e eu já desenhei o prédio e a Carolina. E eu tô achando muito bom se sair para fazer nosso prédio, é muito legal. A Samarco, dona da barragem que provocou a tragédia de Mariana, está oferecendo 53 milhões de reais a municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo como ressarcimento dos gastos extraordinários com o rompimento que acaba de completar 3 anos. Porém, para receber o dinheiro, as prefeituras precisam desistir de todas as ações judiciais. Uma dessas ações é movida no Reino Unido pelo escritório anglo-americano SPG Law e tem como alvo a mineradora inglesa BHP Billiton, sócia da Vale na Samarco. Ao saber da proposta, o escritório de advocacia alertou as prefeituras que o valor oferecido de 53 milhões de reais é inferior ao que pode ser conseguido na Justiça Britânica. Jair Bolsonaro ainda nem assumiu o governo, mas já produz verdadeiros desastres nas relações internacionais. Com atos e palavras, Bolsonaro tem ameaçado tanto as exportações quanto a saúde pública. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. O mais novo estrago e grave acontece na área da saúde pública. O programa Mais Médicos foi criado durante o governo Dilma para possibilitar que as regiões do país, os municípios do país, que não contavam com médicos em caráter permanente e, portanto, com uma situação de atendimento à saúde bastante precária, pudessem ter este serviço público essencial garantido, importou e trouxe médicos de diversos países. A preferência dos médicos para esses municípios era de médicos brasileiros, mas sempre que isso não fosse possível, esta necessidade era suprida e é suprida por médicos vindo de fora. E nesta situação, mais de 8.500 médicos cubanos estavam até agora aqui no Brasil. Já passaram por esse programa mais de 20 mil médicos cubanos. Só para se ter uma ideia da dimensão do programa. Este programa fez com que 60 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram acesso a um médico, pelo menos em caráter permanente, passassem a ter. Neste período, os 20 mil médicos cubanos que já passaram pelo programa atenderam 113 milhões de consultas. Metade do programa só existe por conta da presença dos médicos cubanos. As declarações desastrosas e desrespeitosas com Cuba, com relação a este programa, ameaçando rever um contrato que acabava de ser refeito com o governo Michel Temer, o que prova que Cuba não tratou o programa Mais Médicos com viés ideológico, né, porque renovou esse contrato com Michel Temer, fez com que o governo de Cuba acabasse de romper a sua participação no programa. Com isso, 8.500 médicos cubanos vão deixar o Brasil. E mais de 30 milhões de pessoas ficarão sem assistência médica. Esta é a situação que o Brasil vem vivendo. Aquele que propunha tirar a ideologia das relações internacionais está praticando uma ideologia que está colocando em risco as relações brasileiras com o mundo. E para piorar, acaba de nomear como ministro das Relações Exteriores um diplomata que não tem sequer apoio dentro do próprio Itamaraty e que está criticado por toda a imprensa brasileira, pasmem, inclusive pelas organizações Globo. E está sendo criticado exatamente por ter um viés ideológico de extrema direita e que acha que Donald Trump é uma espécie de Deus que vai salvar o Ocidente. Salvar o Ocidente não sei do que. Na verdade, as políticas de Trump colocam o Ocidente em risco como nunca esteve. Mas não é de estranhar que um presidente da República, que quando candidato
bateu continência à bandeira americana, nomeie para seu ministro das Relações Exteriores alguém que tenha este tipo de comportamento e viés ideológico de extrema-direita, o que coloca ainda mais em risco as relações diplomáticas do Brasil com o mundo, ameaçando trazer para a nação brasileira enormes prejuízos. É assim que está seguindo a política internacional de Jair Bolsonaro. Desastre atrás de desastre. E a propósito do comentário do Zé Lopes Feijó, os mais de 8.000 cubanos que trabalham hoje no programa Mais Médicos começarão a sair do Brasil dentro de 10 dias, deixando sem assistência quase 30 milhões de brasileiros, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. A volta dos profissionais para Cuba, onde chegaram nesta madrugada os primeiros 190 procedentes do Brasil, foi elogiada pelo governo dos Estados Unidos. Kimberly Breyer, a principal funcionária do Departamento de Estado para a América Latina, postou o seguinte nas redes sociais, abre aspas, que bom ver o presidente eleito Bolsonaro insistir em que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário ao invés de deixar que Cuba leve a maior parte para os cofres do regime, fecha aspas. O Ministério da Saúde informou que lançará um edital em caráter de emergência para resolver o problema. Estados e municípios já começaram a pressionar o governo federal para que seja encontrada uma solução urgente. Com o avanço do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, a premier britânica Theresa May enfrenta baixas em seu governo e volta a ser questionada pela sua permanência no cargo. Veja na análise do comentarista internacional Flávio Aguiar. Os alicerces da União Europeia vêm sendo abalados quase que diariamente. E agora, o novo abalo vem do complicado processo de negociação do chamado Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi votada em plebiscito alguns anos atrás. O processo de negociação tem sido extremamente complicado. Ele envolve aspectos até de fronteira, porque, por exemplo, a República da Irlanda continua fazendo parte da União Europeia, enquanto que a Irlanda do Norte, que compartilha a mesma ilha, faz parte do Reino Unido. E aí haveria problemas de visto, problemas alfandegários, enfim, uma série de problemas. Existem também problemas de natureza comercial, também de acordos, de proteção dos direitos dos cidadãos britânicos no continente e dos cidadãos continentais no Reino Unido. Enfim, é uma teia de problemas cuja negociação foi duríssima e, afinal, tanto as autoridades executivas da União Europeia de Bruxelas quanto o governo de Theresa May chegaram a um acordo. Embora esse acordo levou, inclusive, à renúncia de ministros não satisfeitos do Reino Unido com os termos do próprio acordo. Entre eles, até o próprio negociador do acordo, que tinha status de ministro dentro do governo de Theresa May. E existem fortes correntes dentro do Partido Conservador, da própria chanceler, que não admitem o acordo. Dizem que o Reino Unido ficará fora da União Europeia, porém submetido a todos os padrões, a todas as determinações da União. E eles encaram isso como uma perda de soberania. E isso ameaça, inclusive, o próprio governo da chanceler. A pressão até para que ela renuncie, embora ela tenha dito que não fará isso e que vai lutar pela implementação do acordo. Isso pode levar até a um rearranjo político dentro do Reino Unido, pois, dependendo do grau de rebeldia dos conservadores, ela pode precisar até de votos do partido opositor, o Partido Trabalhista, para poder aprovar o acordo no parlamento. Com essas dificuldades todas, está marcada uma nova cúpula da União Europeia, reunindo os chefes de Estado, para o próximo dia 25 de novembro, para discutir essa questão. Autoridades de Bruxelas colocam como fora de questão a realização de um novo acordo. E a chanceler Theresa May porque quer aprovar este acordo. Por hora, a situação é de impasse, de suspense e leva, inclusive, a dúvidas sobre o futuro político da União, uma vez que, por exemplo, do outro lado, do lado do continente, né, aqui mesmo na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou que não concorrerá mais à liderança do seu partido e, portanto, anuncia desta forma a sua eventual saída
do cenário político da Alemanha e da União Europeia, embora isso possa ainda demorar muito tempo. Mas o fato é que a situação hoje, dentro da União Europeia, é mais de dúvida do que de certezas. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Era em caixas de sabão em pó que o empresário Valdir Rocha Pena, proprietário de um supermercado utilizado pelo grupo JBS para repassar propinas a políticos, entregava dinheiro vivo a Frederico Pacheco, primo do senador Aécio Neves, e a Menderson Souza, ex-assessor de outro senador mineiro, Zezé Perrella. Foi isso que revelou o empresário em depoimento prestado à Receita Federal e encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Ainda sobre o pagamento de propinas a Aécio Neves, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou ao ministro Gilmar Mendes, do STF, a prorrogação do inquérito que investiga o repasse de valores indevidos feito pela Odebrecht ao senador mineiro na campanha eleitoral de 2014. Raquel Dodge pede mais 60 dias para a conclusão do inquérito. Campanha presidencial do PSDB pode ter obtido ilegalmente 43,2 milhões de reais. Pela primeira vez, um documento oficial da Justiça Suíça mencionou o partido. A citação vem após decisão do Tribunal Penal Federal Suíço rejeitar recursos para impedir que um processo de cooperação judicial entre a Suíça e o Ministério Público brasileiro seguisse adiante. Os valores estão bloqueados em contas suíças e os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Depois do intervalo, famílias são obrigadas a sair de ocupação que ameaça desabar. Você vai ver já já. Muito bem, pessoal da web que sempre participa aqui com a gente. Deixa eu ler alguns recados aqui que vocês mandam. O Carlos Alberto dos Santos falou o seguinte: um desastroso pré-início deste desgoverno que virá. Gente, obrigado pelos comentários de vocês. Sempre importante receber as mensagens que vocês mandam para cá, pela web, pelo Facebook, pelo YouTube. Continuem participando. Daqui a pouco eu leio mais mensagens aqui no seu jornal. Até daqui a pouco. Para assumir em janeiro o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro pediu hoje exoneração do cargo. A solicitação foi aceita pelo presidente do TRF4, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores. Assim, Moro deixa de ser juiz a partir de segunda-feira. Ao comentar o caso, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, disse que Moro fez uma gambiarra jurídica. Na avaliação do deputado, ao oficializar a saída menos de 48 horas após o interrogatório do ex-presidente Lula, Moro manteve o controle do caso por meio da juíza Gabriela Hart. Pimenta disse que este foi mais um escândalo cometido por Moro e é mais uma prova contundente de sua perseguição a Lula. Estabilidade no serviço público em risco. Carta entregue nesta semana pelos governadores eleitos a Jair Bolsonaro pede que a demissão de servidores possa ser realizada sem a necessidade de decisão judicial, como a lei exige atualmente. O objetivo, segundo os governadores, é auxiliar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal para despesas com pessoal. Através do Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, repudiou o pedido. Dino declarou não pertencer a este grupo de governadores e afirmou que, abre aspas, o problema do Brasil é a falta de crescimento econômico. Tirar a estabilidade dos servidores não vai resolver o problema, fecha aspas.
14 famílias, sendo 18 crianças, estão na rua em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Essas famílias moravam numa ocupação que está em perigo de desabamento por um buraco irregular feito por uma construtora ao lado do prédio. As famílias estão desesperadas. A reportagem é de Leandro Chaves. Acompanhe. O feriado prolongado não está sendo nada tranquilo para os moradores dessa ocupação na rua João Moura, em Pinheiros. Desde terça-feira, o prédio onde vivem 14 famílias começou a apresentar grandes rachaduras nas paredes e o risco iminente de desabamento. Quando nós chegou aqui era perfeito. Não tinha rachadura, não tinha nada, tudo limpinho, bonitinho, que a gente mantém limpinho. Mas aí eles começaram a bater aqui a batistaca, até que ao lado daqui da Loki, na batistaca não rachou nada. Mas aí eles entraram no solo da gente, ultrapassaram o limite, entendeu? Aí a casa foi pro lado, pendeu para o lado deles e aqui eles começaram com a batistaca que treme. Então o solo desceu e eles tremeram a casa e rachou tudo. Tem um mês que começaram a rachadura até um mês. E aí a gente chama, eles vêm, olha, botam uns negócios aí. Não tem perigo não, não tem perigo. Aí então terça-feira que a gente levantou, tava estralando tudo e a casa desceu. Aí foi que eles mandaram nós sair e ficar aqui fora. Pelos adultos a gente sai correndo, mas até pegar, tem mãe aí que tem 5 filhos, tem mulher grávida, tem bebê recém-nascido, entendeu? Que nasceu aqui. Então não dá, né? A gente sempre dorme aqui fora, dorme no carro aí do pessoal, pede, outro acolhe. Mas aí não dá para ficar na chuva. Essa noite não dormiu muito aqui dentro, porque a gente pediu para ficar nas casas, alguém dar um apoio. Tive que sair daí, com medo, porque a minha casa é de baixo, é a situação pior. Eu tive que sair, eu tinha colocado eles para dormir, tive que acordar porque estava rachadura ao vivo, assim, eles dormindo na cama e o negócio indo pro lado. A casa está bem no meio das obras de 2 construtoras, uma da Gafisa e outra da Loki. A provável causa da rachadura seria a escavação de 32 metros, feita pela construtora Loki. Também há relatos do uso de batistacas por parte da Gafisa, que gera trepidação no terreno. Este carro, que estava estacionado próximo ao local, ficou destruído após ser atingido por uma estaca. Por sorte, ninguém se feriu. É difícil porque a gente está com medo, né? Não dá para dormir direito. Porque qualquer barulhinho a gente pensa que vai cair tudo. E o negócio é que a gente não tem para onde ir agora assim, de momento que nem. Eu tenho minha profissão, mas o que a gente ganha não dá. Você vai procurar um lugar aí para morar, é 3 meses, 2 meses que eles estão pedindo, né? A gente vai entrar em um dos cômodos da casa agora para mostrar para vocês o tamanho do risco que essas famílias estão correndo. Além das rachaduras nas paredes, olha só o quanto a casa já cedeu. Eu tô com essa bolinha em mãos emprestada aqui, vou soltar neste piso para vocês verem o que acontece. Ainda assim, até o momento, nenhuma proposta concreta foi apresentada para que essas famílias possam deixar a área. Eles só ficam aqui do lado, um jogando a culpa pro outro. Porque a gente está no meio de duas construções. Eles ficam jogando um para o outro, mas oferecer alguma coisa para a gente não ofereceram nada. Nada. A Defesa Civil chegou a interditar o local na quarta-feira. Sem ter para onde ir, os moradores se arriscam. Dá um pouco de medo, mas não tem outra opção. Se tivesse para onde ir, já tinha saído. Chegou a hora do nosso bate-papo semanal com o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola Diese, Ciências do Trabalho. Fausto, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal, viu? Vamos lá. Bom, segundo o próprio levantamento aí do Diese, né, na passagem do primeiro trimestre desse ano para o segundo, cerca de 9.400.000 pessoas conseguiram vaga aí no mercado de trabalho. Agora, a pergunta é, esses empregos foram conquistados formalmente com carteira assinada, Fausto? Bem, acho que são 2 números importantes, né? Ao mesmo tempo que entraram 9 milhões, quase 8 milhões saíram, né? Ou seja, nós estamos com uma diferença positiva de 600 mil empregos somente. Agora, desses 9 milhões que conseguiram emprego nesse período, 70% é informal. 70% é informal? 70% é informal. Ou ele está com carteira profissional não assinada, né? Não tem a sua carteira assinada, o empregado, nesse caso ele é ilegal, ou ele é conta própria, ou ele é autônomo, ou seja, a sua efetividade é um emprego de baixa qualidade, normalmente pouco formalizado e com uma remuneração que é metade da média de quem está empregado. Quer dizer, muita gente está na informalidade, né?
Sim, muita gente está na informalidade, mas o que está acontecendo quando você olha para o mercado é que os empregos que estão surgindo, eles cada vez mais são empregos mais precários, ou seja, sem formalização de um lado e de outro ao mesmo tempo com um salário muito rebaixado. Está acontecendo um movimento no mercado de trabalho em que está sendo substituído um conjunto de trabalhadores com salário mais alto por trabalhadores com salários mais baixos. E além disso tudo, dentro de uma lógica de não formalização. Bom, fala-se muito hoje no Brasil, né, em ser empreendedor. Parece que virou até um modismo aí, todo mundo falando em ser empreendedor. Devem ser incluídos nesses casos, por exemplo, os brasileiros que fazem bico, aquela vendedora de sorvete, o vendedor ambulante. Eles são empreendedores? O que eles são de fato, se a gente fosse classificá-los nessa categoria trabalhista? Bem, eles são trabalhadores precários, né? O que mais tem crescido são trabalhadores que vendem produtos alimentícios, por exemplo. Bem, produtos alimentícios tem diversos, né? Tem desde o rapaz que vende o churrasquinho de gato, até o senhorzinho que vende lá a coxinha na feira, mas o que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão se virando. Então, as pessoas estão se virando, é isso que está acontecendo. Essa é a entrada no mercado de trabalho. As pessoas ficaram muito tempo fora do mercado de trabalho, precisam buscar renda para sua família e vão fazer o que dá. Ou seja, quais são as possibilidades que o mercado lhe oferece. As possibilidades são muito restritas, né? A economia está muito desacelerada, emprego propriamente dito são muito poucos. Agora o que você tem é um conjunto de pessoas que vão tendo que levar a sua vida e eles vão entrando nessa economia informal, de maneira muito acelerada. Não dá para dizer que esse é um empreendedor. Tem empreendedor? Claro que tem. Esse é um conjunto de pessoas que vão entrando nesse mercado novo como empresários ou como pequenos empresários. Agora, a grande maioria não é isso. A grande maioria são bicos e são posições que muito provavelmente essa pessoa sairia e trocaria por outro se pudesse. Por um emprego melhor, por um trabalho melhor. Fausto, obrigado pela presença aqui no seu jornal mais uma vez, viu? Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. E você acompanha agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Céu parcialmente nublado em São Paulo neste sábado, com máxima de 27 e mínima de 17 graus. Apesar da instabilidade, não chove. Umidade relativa do ar em média de 75% e índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, céu com algumas nuvens, sem chuva no sábado. Temperatura máxima de 27 e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, céu encoberto durante todo o dia, sem chuva. Máxima de 27 e mínima de 17 graus. Já em Brasília, sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura máxima de 24 e mínima de 19 graus. Um áudio de 15 minutos em poder do governo turco comprovaria o envolvimento da Arábia Saudita na morte do jornalista Jamal Khashoggi. Segundo a imprensa da Turquia, a gravação registrou a conversa de agentes sauditas sobre o plano de matar o jornalista. Veja agora outros assuntos que foram destaques nesta sexta-feira. Seguem desaparecidas mais de 600 vítimas do incêndio que atinge o norte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo já destruiu mais de 10 mil imóveis e deixou cerca de 50 mil pessoas desabrigadas. Botijão de gás transportado por passageiro dentro de um ônibus que viajava pela região sul do Zimbábue explode e mata 42 pessoas. Restos do veículo foram mostrados na TV estatal do país. Fontes do Wall Street Journal afirmaram que a Justiça dos Estados Unidos vai processar o fundador do site Wikileaks, Julian Assange. O motivo da ação não foi revelado, mas o jornal especula que Assange seja enquadrado na lei de espionagem. 7 capacetes azuis, como são chamados os militares das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas, foram mortos em combate contra rebeldes da região leste da República do Congo. Outros 10 membros do grupo estão feridos e um desaparecido. E nos Estados Unidos, um juiz federal ordenou hoje que a Casa Branca devolva a credencial de imprensa ao jornalista Jim Acosta da CNN. A credencial foi retirada do profissional após um desentendimento com Donald Trump durante uma entrevista coletiva. Depois do intervalo, Feira do Livro completa 64 anos em Porto Alegre. Você vai ver já já.
Muito bem, pessoal. Sei que tem muita gente mandando recado aqui para o seu jornal, participando da web. E eu quero deixar um abraço especial para a Ruth de Paula Teixeira, do Rio de Janeiro, que ela sempre está acompanhando aqui o seu jornal. Obrigado, Ruth, pelo carinho, pela consideração com a nossa equipe aqui da TVT. Tem mensagem também do José César Pereira. Ele falou o seguinte: os médicos cubanos merecem todos os nossos agradecimentos pelos serviços prestados ao povo brasileiro. Parabéns a Dilma Rousseff pelo programa e parabéns, cubanos. Tem também o recado do Leonardo Ferreira. Ele falou o seguinte: temos que pedir desculpas aos médicos cubanos por esse governo obscuro que, por sua ignorância, nos envergonha diante desse absurdo que eles estão fazendo com os médicos. Ah, eu acho que eu falei... É Leonora, tá bom. A Leonora que deu esse recado. Tá dado o recado, Leonora. Obrigado. Prossegue até domingo a Feira do Livro de Porto Alegre, uma das mais tradicionais da América Latina. Nos 18 dias de feira, 1,5 milhão de pessoas deverão ter passado pela Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Mais antigo encontro literário do país a ocorrer sem interrupções, a Feira do Livro de Porto Alegre chega neste ano à sua 64ª edição. Iniciada em 1955, com apenas 14 bancas, o evento hoje conta com mais de 100 expositores. E atingimos talvez um tamanho ideal, assim, nós ocupamos toda a praça do centro da cidade. E onde todo mundo tem acesso, a programação cultural é muito ampla, são mais de 800 atrações. Nesta edição, o tema é Livro Livre, um mundo na praça. Porque todos nós queremos ser cidadãos livres e através da literatura, mais do que nunca, porque quando o livro ganha o leitor, ele ganha a cidadania do mundo. Além de democratizar o acesso ao livro, a feira também abre o caminho para novos autores. É o caso de Júlia Bretanha, de apenas 8 anos, que lançou na noite da última quinta-feira seu livro Manual do Vovô Legal. Então, como é que é estar participando, assim, tu tão criança ainda, de uma feira do livro, já autografando um livro próprio? Muito legal. No começo até a gente fica um pouquinho nervoso, mas depois já não fica tanto. Eu acho que o livro é uma forma de expressar o nosso amor. Ainda dá tempo de participar da Feira do Livro de Porto Alegre, que termina no próximo domingo, dia 18 de novembro, e reserva para estes últimos dias uma programação diversa, que contempla desde crianças a adultos. Teremos a presença da Paula Ana Caona, uma franco-brasileira, que vem falar um pouquinho de feminismo negro no sábado. Hoje começou um seminário, 11º seminário de contação de histórias para o público infantil. E no domingo teremos a presença do Zeca Camargo falando um pouquinho de Índia, das suas viagens e alimentação. Então eu acho que vale a pena ainda, são mais 3 dias que temos pela frente de programação. A Casa das Rosas, na Avenida Paulista, a Casa Guilherme de Almeida, no Sumaré, e a Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, oferecem na terça-feira, dia 20, atividades sobre história e cultura africana e afro-brasileira. Em cada um dos 3 espaços, o agito começa às 10 horas. Veja agora mais atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, é tudo de graça. Espaço para celebrar histórias de lutas e conquistas. Vambora. Água mole, mole, pedra dura, dura quando bate fura. Elza Soares, Rincon Sapiência e Preta Rara estão entre as atrações da Feira Preta, que chega à 17ª edição. É de domingo a terça-feira, na Praça das Artes e no Teatro Municipal, a partir do meio-dia. Chave, tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro, o navio negreiro não era iate, seja mansão.
O Grupo Nós de Teatro de Fortaleza traz para a Caixa Cultural São Paulo o drama Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, que conta a história de Natanael, menino negro da periferia. Sábado e domingo, às 7h15 da noite. Magno Bissoli Quarteto é a atração do projeto Música do MCB. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, o grupo conta, através de canções, a história do samba. É no Museu da Casa Brasileira, às 11 horas de domingo. A Orquestra Locomotiva, composta por crianças e adolescentes, subirá ao palco do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, para apresentar o espetáculo Rock Sinfônico, sob regência do maestro Rogério Schwint. É neste sábado, às 5 da tarde. Limbá é o espetáculo de 5 jovens artistas que pesquisam danças e ritmos africanos, em especial da Guiné. Eles se apresentam na terça-feira, às 1h30 da tarde, no Sesc Itaquera. No Rio de Janeiro, vai até domingo o Festival Mulheres do Mundo UOL. São mais de 150 atividades, entre debates, shows, musicais, performances e exposições. O evento, que já passou por mais de 20 países, acontece neste fim de semana no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Espaço para celebrar histórias de lutas e conquistas, troca de experiências, conexão. Lugar onde mulheres de origens e trajetórias diferentes se encontram. Mulheres como Francisca Nascimento, coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Hoje o movimento ele representa mais de 400 mil mulheres quebradeiras de coco babaçu no Brasil. Do coco babaçu nós tiramos o azeite, né? A amêndoa, que da amêndoa a gente tira o azeite, tiramos a farinha, que é, que é o mesocarpo. Do mesocarpo a gente faz o bolo, o sorvete, o picolé, a pizza, o macarrão. Discutir igualdade de gênero, oportunidades e divisão do trabalho doméstico são essenciais para avançar nas conquistas femininas. A mulher acorda cedo, bem mais cedo que o marido, para deixar tudo pronto, aí vai para a roça, e aí depois ela acaba em conversa com as mulheres dizendo não, isso pode ser mudado, e ela em diálogo, né, começa a mexer nessa dinâmica, dizer não, ó, vamos dividir, né, eu faço isso, mas você também tem que lavar a louça, você também pode preparar a comida quando eu estiver fora, né, para que elas possam ter espaço de participar da vida política também e de lazer. Nas saias das meninas do Complexo da Maré, desenhos de mulheres que fizeram história na favela, contadas com orgulho pela nova geração. Maria Amélia é uma das mulheres que ela levou água para a favela, levou luz também. A Marielle, que foi uma mulher que morou lá também, vereadora e que morreu. E ela foi muito importante. E a dona Maria do Buraco Fundo, que ela ajudou 40 filhos de pessoas que não podiam cuidar dos próprios filhos. E aí ela cuidava de 40 crianças. Essa edição do festival é a primeira na América Latina e recebe mulheres de toda a cidade, além de convidadas nacionais e internacionais. A estimativa é receber 30 mil pessoas durante os 3 dias de evento. A literatura feminina negra também marca presença. Conceição Evaristo fala do conceito de escrevivência. É minha subjetividade que me leva a escolher desde o modo de compor a cena, o vocabulário, o próprio projeto literário. Toda a minha escrita é contaminada pela minha condição, pela minha existência, pela minha experiência negra. A mestra da literatura define a importância de um espaço onde mulheres se encontram e trocam experiências.
esse grande caldo que é a realidade brasileira, que é a nacionalidade brasileira, todas essas experiências sociais, étnicas, de gênero, elas têm que estar representadas num festival como a UOL. A cada 10 feminicídios cometidos em 23 países da América Latina e Caribe em 2017, 4 ocorreram no Brasil. Ou seja, o país concentrou 40% dos casos na região. Pesquisa da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, indica que 2.800 mulheres foram mortas pelo fato de serem mulheres. Ao divulgar seu relatório, a CEPAL ressaltou que a gravidade do feminicídio já fez com que 18 países latino-americanos tenham modificado suas leis para que o crime seja assim tipificado, o que implica no agravamento da pena. No Brasil, a caracterização desse tipo de crime foi detalhada em 2015, com a lei que classificou o feminicídio como crime hediondo. Escola sem partido em pauta, em Brasília. Já em Curitiba, o último depoimento do ex-presidente Lula, que chama de farsa as acusações contra ele. Fatos e imagens que marcaram a semana em que se foi o grande Stan Lee. Meu esforço agora é tentar desmentir as mentiras contadas a meu respeito. Nós precisamos dialogar com a sociedade acerca do problema que o país enfrenta. Hoje, 16 de novembro de 2018, você acompanhou aqui, no seu jornal. 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre movimenta mais de 1 milhão de porto-alegrenses na região central da capital gaúcha. 8.500 famílias correm o risco de continuarem sem moradia com os cortes do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. No meio de obras de 2 construtoras, ocupação em Pinheiros corre o risco de desabamento e coloca em risco a vida de 14 famílias. A audiência na Câmara dos Deputados debate instrução normativa do Ministério do Planejamento, que coloca em risco a liberdade sindical e as condições de trabalho dos servidores públicos. Rio de Janeiro recebe o Festival Mulheres do Mundo durante o final de semana. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas e até segunda. A luta continua. Muito bem, deixa eu ler aqui os últimos comentários do pessoal da web, né? Vocês estão sempre participando aqui com a gente, mandando mensagem. O Joel falou o seguinte: todo cidadão tem direito à saúde, moradia, educação e lazer. O povo paga impostos e não pode ter sossego nem para dormir. O Luciano Ferreira Batista também deixou um recado aqui pela web e falou o seguinte: o único que pode restabelecer a normalidade e a democracia no Brasil é Lula, e crava assim. Gente, obrigado pela participação de vocês, um excelente final de semana. O seu jornal volta segunda-feira, pontualmente às 7 da noite, e até lá.